A ministra Carmen Lúcia, uma das vozes do Supremo Tribunal Federal, fez uma revelação bomba. Sua própria família está pedindo para ela sair do STF. O motivo: a imagem do tribunal está tão destruída que até dentro de casa as pessoas não querem mais ver um familiar associado ao órgão. Ela falou abertamente sobre ofensas machistas e o ambiente hostil que juristas enfrentam hoje. Disse que o STF virou sinônimo de lambança e politização. E o pior, ela não negou que o tribunal tem problemas graves. Pelo contrário, admitiu que a situação está feia. Se você quer entender por que o Supremo está perdendo credibilidade tão rápido e o que isso significa para o futuro do Brasil, fica comigo até o final deste vídeo. Seja muito bem-vindo ao Visão Política, o canal que fala a verdade sem filtro. Já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. O que Carmen Lúcia revelou não é um desabafo qualquer. É o reconhecimento, vindo de dentro da própria corte, de que o STF está em uma crise profunda de imagem e de legitimidade. Vamos começar pela declaração dela na íntegra, para ninguém distorcer depois. Carmen Lúcia disse que sua família tem insistido para que ela deixe o Supremo, porque o tribunal está sendo visto como um lugar de decisões políticas, não técnicas. Ela mencionou que recebe ofensas pesadas, inclusive de caráter machista, e que isso está desestimulando bons juristas a aceitarem vagas no futuro. Isso é grave. Quando até uma ministra que sempre foi considerada mais moderada admite que a família pede para ela sair, significa que o desgaste chegou a um nível insustentável. A partir de 2019, após a esquerda perder o controle do executivo e do legislativo, o STF passou a ser usado como instrumento de poder. Em 2022, decisões polêmicas beneficiaram diretamente Lula, incluindo o afastamento de condenações e forte influência no processo eleitoral. E hoje vemos novas indicações claramente políticas, como Flávio Dino, Cristiano Zanin. O que vemos é uma transformação clara. O STF deixou de ser a última instância técnica do judiciário e virou uma arena política, onde o jogo de poder continua mesmo quando a esquerda perde eleições. Sobre as indicações recentes, Flávio Dino, ex-governador, é uma nomeação política pura. Cristiano Zanin, advogado pessoal de Lula, foi uma indicação tão explícita que nem tentaram disfarçar. Reforça a percepção de que vagas no Supremo são distribuídas como cargo de confiança. Essas nomeações não são por mérito técnico, são por fidelidade política, e isso destrói qualquer ilusão de que o STF ainda funciona como um órgão imparcial. Carmen Lúcia também falou sobre ofensas. Ninguém justifica a ofensa pessoal, mas é preciso contextualizar. Grande parte da revolta popular vem exatamente das decisões que parecem proteger uns e perseguir outros. Quando o tribunal age como parte interessada na política, ele perde o respeito da sociedade. Será que Carmen Lúcia não tem responsabilidade nisso? Ela diz que não cometeu ilegalidades, mas ficou em silêncio ou foi conivente enquanto o tribunal avançava em decisões controversas. O coleguismo excessivo dentro do STF também é um problema grave. Outra possibilidade que assusta: se Carmen Lúcia antecipar sua saída, como Barroso fez recentemente, Lula ganha mais uma vaga para indicar. Isso pode acelerar ainda mais a politização do tribunal. E o código de ética que ela vai relatar? Muitos veem com ceticismo. Um código de ética não resolve o problema de fundo: a composição política do tribunal e o ativismo judicial que substituiu o papel de intérprete da Constituição. Sobre Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, os dois são constantemente citados como símbolos dessa politização. Moraes com inquéritos intermináveis, censura e decisões unilaterais. Gilmar com o estilo corporativista e decisões que muitas vezes parecem proteger o sistema. Enquanto esses ministros permanecerem com tanto poder e sem freios reais, qualquer tentativa de mudança soa como maquiagem. O grande problema é que o tribunal perdeu a aura de neutralidade. Hoje, grande parte da população vê o STF não como guardião da Constituição,
mas como um instrumento de um lado específico da política. Isso é perigoso para a democracia. Quando a última instância da justiça perde credibilidade, o povo perde confiança no sistema inteiro. Por isso a pressão familiar faz sentido. Ninguém quer ver um ente querido associado a uma instituição que virou alvo de piada e revolta nacional. Precisamos de um STF técnico, imparcial e respeitado. Enquanto não tivermos critérios claros de mérito, transparência total nas indicações e freios reais ao ativismo judicial, o desgaste só vai aumentar. Carmen Lúcia pode sair antes. Outros ministros também. Mas o problema não some com a saída de uma ou outra pessoa. O problema é estrutural. O Brasil merece um Supremo Tribunal Federal que julgue com base na lei, não com base em conveniência política. A verdade é que o STF não está sofrendo apenas uma crise de imagem passageira. Estamos diante de um esgotamento institucional profundo, provocado pela perda gradual de sua função original de guardião da Constituição e pela transformação em um poder político ativo, muitas vezes acima dos outros dois. Quando ministros passam a decidir não só questões jurídicas, mas também rumos eleitorais, liberdades de expressão e até o destino de lideranças políticas, o equilíbrio republicano é quebrado. Isso gera exatamente o tipo de rejeição popular que Carmen Lúcia relatou dentro de sua própria casa. O pior cenário possível é que essa crise se agrave a ponto de o STF se tornar irrelevante, ou pior ainda, alvo de reformas radicais, feitas por governos futuros com maioria no Congresso. Uma limpa no tribunal pode parecer distante hoje, mas o desgaste atual está plantando as sementes para isso. Carmen Lúcia foi escolhida para relatar um novo código de ética, mas muitos analistas veem isso como uma medida cosmética. Um código não muda a origem das nomeações nem corrige o ativismo que já se instalou. Sem alterar a forma como os ministros são escolhidos, qualquer ética soa como letra morta. No fundo, o que está em jogo é o futuro da democracia brasileira. Um judiciário percebido como parcial e politizado não consegue mais cumprir seu papel de árbitro imparcial. Se o STF continuar nesse caminho, o risco não é só de perda de prestígio, é de erosão completa da confiança da sociedade nas instituições. Além disso, o ambiente de hostilidade relatado por Carmen Lúcia afasta exatamente os profissionais mais qualificados e imparciais. Quem vai querer entrar no STF sabendo que sua família será pressionada e que sua reputação estará permanentemente sob ataque? Essa situação cria um ciclo vicioso. Quanto mais o tribunal se politiza, mais perde credibilidade. Quanto mais perde credibilidade, mais agressivas ficam as críticas e mais difícil fica atrair nomes técnicos para as vagas futuras. É importante lembrar que o STF não foi criado para ser um terceiro poder político. Sua missão constitucional é interpretar a lei de forma neutra, não ditar agendas ou proteger aliados. Quando isso acontece, o próprio conceito de separação de poderes entra em colapso. A pressão que a família de Carmen Lúcia exerce sobre ela é apenas o reflexo do que milhões de brasileiros sentem. A sensação de que o Supremo deixou de servir ao povo e passou a servir a interesses específicos de grupos políticos e corporativos. Se nada mudar de forma profunda, incluindo critérios mais rigorosos para nomeações, mandatos fixos e maior transparência nas decisões, o STF corre o risco de se transformar em uma instituição de baixa legitimidade, cuja autoridade será cada vez mais questionada nas ruas e nas urnas. E você, o que acha? Acha que Carmen Lúcia deve sair logo? Acredita que ainda dá para salvar a imagem do STF ou já passou do ponto? Comenta aqui embaixo com sinceridade. Você concorda que o STF virou arena política desde 2019? Qual ministro mais simboliza esse problema para você? Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Deixe o like nesse vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no Visão Política e ative o sininho para não perder nenhuma análise sem filtro sobre o que realmente está acontecendo no poder.